Olá, eu tenho gravado alguns vídeos sobre gestão de pessoas, onde eu falo das dificuldades que os líderes, que os executivos apresentam nesses tempos de tantas mudanças, nessa economia globalizada, as dificuldades que eles encontram no gerenciamento de pessoas, em dar feedback, e principalmente também no gerenciamento da carreira, né? Mas hoje, eu quero falar com vocês sobre conversas difíceis. Eu sou Lourdes Rosalém, mentora de líderes e executivos, e eu quero aqui nesse vídeo mostrar como é possível tratar desse assunto, dessas conversas difíceis com funcionários, como é possível a gente reunir coragem suficiente para a gente se treinar e obter resultados bastante animadores. Porque, afinal, quem é que precisa de feedback? E qual é a melhor resposta? A melhor resposta seria: todos nós precisamos de feedback. Todos nós e diariamente. Você já ouviu falar em feedback 365 dias? Então, é isso que as empresas de ponta estão praticando. E nesse sentido, nós precisamos começar essa prática de dar feedback, mas também de aprender a receber feedback. E isso não é só para os gestores, não, é para todas as pessoas de dentro da empresa. Dar e receber feedback é uma nova competência que está sendo exigida para todos os profissionais, não importa de que nível. Então, toda vez que surge algum questionamento sobre assim, qual seria a maior dificuldade das pessoas dentro da organização, sempre aparece o feedback, como sendo algo de maior importância e também da maior dificuldade na comunicação. Lidar com problemas de desempenho é algo que normalmente é negligenciado, é deixado para depois, como se aquilo, por milagre, o problema fosse desaparecer. E aí vai mais um questionamento. O que faz do feedback um enigma tão grande para quem dá e para quem recebe? Dar e receber feedback é uma das maneiras mais interessantes para o nosso aprendizado, para o autoconhecimento, para o desenvolvimento das pessoas, para resolver problemas, para nivelar a equipe, para melhorar os resultados, para agradecer, para reconhecer e muito mais outras coisas. Mas mesmo quando nós achamos que o feedback é injusto, né, que o outro não soube nos dar o feedback, que o outro não entendeu nada daquilo que nós fizemos, nós sempre podemos extrair insights que nos ajudam a crescer no crescimento pessoal e profissional. Mas para isso, isso tudo exige maturidade da nossa parte. E por que maturidade? Porque a principal variável no nosso crescimento não são as pessoas que estão nos dando feedback, mas sim nós, sim você. É você que é o interessado, é você que tem o interesse em crescer. E o quanto você está comprometido com o seu crescimento, o quanto você está disposto a se calar e realmente ouvir e refletir aquilo que foi dito. Você sabe que as pesquisas mostram sobre quais são os dois maiores fatores de felicidade? É aprendizagem e crescimento. E adquirir conhecimento de verdade é uma coisa completamente diferente de adquirir outros tipos de conhecimento. O que nós temos que adquirir é conhecimento sobre nós mesmos também. Né? Eu sei que você deve estar cansado de ouvir de todo lado sobre a importância do autoconhecimento, mas é isso mesmo. É esse conhecimento que nos leva a alcançar outros patamares na vida. Alargar os nossos conhecimentos, ampliar a nossa visão de mundo. Sabe aquele feedback semestral que é dado por ocasião da avaliação de desempenho? Então, gente, ele está com os dias contados nas organizações que ainda insistem em usá-lo, mas que só causa aborrecimento. E isso quando o feedback é dado. Porque na maioria das vezes é só mesmo um mero preenchimento de formulário no sistema e aí o funcionário só recebe a nota final. Feedback? Jamais. Você já ouviu alguma vez isso? Já vivenciou alguma vez isso? Então, agora, o feedback passa a ter foco nas ações imediatas. E todo mundo dentro das organizações terá que estar preparado para dar e receber feedback o tempo todo, para qualquer pessoa, em qualquer hora, não importando de que área ou de que nível hierárquico essa pessoa esteja. As empresas, elas tiveram que se adaptar a esse novo modelo
diante das mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho. Mas aqui eu vou citar apenas 2 fatores só importantes. O primeiro, com a entrada dos profissionais da geração Y e da geração Z dentro das organizações, as empresas tiveram que reavaliar essa forma de se relacionar com esses profissionais, valorizando-os, comprometendo-os com o objetivo da empresa. Eles são profissionais, na sua maioria, muito bem preparados, mas que eles precisam de maior acompanhamento para que eles desenvolvam essa maturidade pessoal e profissional. Essa nova geração, ela quer feedback e informações constantes sobre o seu desempenho, né? Elas querem saber como é que elas estão indo para elas poderem ter avanços profissionais. Então, é necessário começarmos a pensar e mudar essa nova forma, essa nossa forma de orientar a nossa equipe. Mudar a forma como interagimos com os nossos colegas de equipe, oferecendo a todo mundo micro-feedbacks em tempo real. E com isso, nós começamos a atender os anseios dessa nova geração, dessa geração Twitter, né? O segundo ponto pelo qual as empresas tiveram que mudar é o enxugamento dos níveis hierárquicos, fazendo com que as organizações trabalhem com equipes autogerenciáveis, ou seja, a própria equipe conduz o trabalho. E se ela mesma conduz o trabalho, nada mais correto do que ela dar feedback para todos os membros da equipe. Porque se um cresce, todos crescem, né? A equipe cresce. Então, nesses casos, o feedback entre os membros da equipe é de fundamental importância para a melhoria da produtividade, para a entrega dos resultados com qualidade, dentro dos prazos, e sem a supervisão direta e permanente de nenhum gestor. Então, uma grande mudança aí. E nesse sentido, para que haja essa possibilidade desse feedback entre os membros da equipe, isso exige um grau de maturidade profissional. E esse grau de maturidade começa a ser essencial nos profissionais de hoje. Então, pessoal, muita atenção para 2 competências fundamentais para a gente iniciar o nosso desenvolvimento agora. A primeira, aprender a dar e receber feedback de uma forma diferente da forma tradicional. E desenvolver essa maturidade pessoal e profissional. E quais são as vantagens de dar e receber feedback? Nossos relacionamentos evoluem, nossa autoestima se torna mais fortalecida. E com a prática, né, quando ficamos bons em receber e dar feedback, até aqueles feedbacks mais espinhosos, eles ficam menos ameaçadores. Então, o feedback, ele deve ser ativamente procurado pelas pessoas. Não deve esperar só quando alguém vier me dar feedback. O comportamento de busca pelo feedback, como está sendo chamado nessa literatura especializada, ela deve estar na pauta do nosso crescimento. Então, busca pelo feedback permanentemente. E sabe por que deve estar na pauta do nosso crescimento? Porque todos nós temos pontos cegos, pontos que nós não enxergamos em nós mesmos. E além de nós sermos cegos para algumas coisas a respeito de nós mesmos, nós também somos cegos para o fato de nós sermos cegos, né? Então, mudanças precisam começar a acontecer, mudanças precisam começar a ser feitas agora, né? E o que nós podemos começar a fazer de imediato? Como é que eu vou trabalhar o feedback? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como a gente poderia começar a se preparar para isso. Eu mesmo comecei meu processo de aperfeiçoamento nesse modelo já há algum tempo. E eu venho cada dia acumulando mais exemplos, descrevendo como é que eu poderia abordar cada situação. E eu garanto para vocês que isso é um caminho que traz muitos resultados positivos. Então, vamos lá ao exemplo. Aconteceu uma reunião onde um determinado profissional apresentou algum trabalho, com aqueles slides e tudo mais, né? Então, ao terminar essa reunião, essa apresentação, ele pode e ele deve pedir feedback para vários colegas, para alguns gestores, para os pares, ou para quem mais estivesse presente na reunião. Por quê? Para ele entender se ele realmente está no caminho certo, se a apresentação dele realmente foi boa, se foi correta, né? Então, a gente tem que começar a escolher algumas pessoas que a gente tenha certeza que poderá contribuir para o nosso desenvolvimento. E não escolher aquelas pessoas que vão querer nos agradar, vão querer dizer, ah, legal, foi muito boa essa apresentação. Isso não é feedback.
Então, esses feedbacks, eles podem ser online, onde as respostas vão ser super curtas e imediatas, logo, imediatamente após o evento. Então, essas perguntas, elas têm que ser específicas. Por exemplo, eu posso perguntar, o conteúdo da apresentação que eu fiz foi relevante para os participantes? Eu abordei os aspectos mais estratégicos daquele assunto? O tempo que eu utilizei para a minha apresentação foi adequado? Você tem alguma sugestão para a minha próxima apresentação? Como você observou a minha interação com os membros da equipe? E outras perguntas relacionadas a esse tipo. E os profissionais que vão dar esse retorno, que vão dar esse feedback, eles devem aprender que o feedback a ser dado deveria ser, por exemplo, dessa forma. Ó, o conteúdo da sua apresentação foi bastante relevante e a evidência disso é que as pessoas estavam muito atentas e fizeram perguntas bastante significativas para elucidar algumas questões. Então, um alerta para a palavra aqui, evidência. Ao dizer o que você observou, diga com muita clareza qual foi a evidência que o levou a dizer isso. Caso contrário, esse feedback vai parecer uma mera formalidade, como tem sido em muitos até agora, né? Ou então você poderia responder, e se da próxima vez você levasse menos slides para dar tempo de as pessoas fazerem mais perguntas? Você poderia escolher os slides que são mais estratégicos, deixando de apresentar o como você está fazendo para uma outra apresentação. Ou então você poderia dizer, não, e ainda complementando, eu entendo que o tempo foi bastante curto para tudo. Eu percebi que algumas pessoas queriam te fazer algumas perguntas, mas a reunião já estava no fim. Então, gente, novamente aqui entrou uma evidência, né? Eu disse por que ele deveria encurtar um pouco, eu sugeri, na verdade, que ele deveria encurtar alguns slides. Eu dei as evidências, né? Ou então eu poderia dizer assim, e se para a próxima apresentação você se treinasse um pouco mais para não dar respostas sem antes deixar as pessoas terminarem de concluir o pensamento delas? Eu vejo que quando você se empolga muito com alguma ideia sua, você os interrompe. Ou então eu ainda poderia dizer, a sua evolução desde a última apresentação para esta ficou bastante evidente. Você conseguiu ouvir as pessoas com atenção, sem dar respostas antes delas concluírem o pensamento. Legal, você está indo no caminho certo no desenvolvimento dessa competência. Então, percebe como existe uma grande diferença? E quais são os benefícios de eu dar um retorno desse tipo? A pessoa começa a aprender a ouvir com bastante interesse e a se dedicar com bastante atenção em algumas competências que ela tem que se desenvolver. Porque ninguém está falando para ela, da pessoa dela, mas sim do trabalho que ela acabou de apresentar, né? O foco é bastante específico e imediato naquela apresentação. Segundo ponto, eu aprendo a não dar respostas e nem tampouco me justificar quando eu estou recebendo feedback. Feedback é para ser ouvido, é para ser refletido em tudo aquilo que eu tenho que me aperfeiçoar. Um terceiro ponto, eu vou ter a opinião de várias pessoas para filtrar o que está correto, o que é que não está. Um quarto ponto, além de eu estar ajudando no desenvolvimento das competências, das minhas competências, eu também estou me treinando para ajudar diariamente meus colegas, colaborando para o desenvolvimento dos outros também. Então, é aquela história, se um ganha, todos ganham, né? Um quinto ponto é, ao dar o feedback, eu estou também aprendendo com a competência na qual eu estou opinando. E com isso, nós podemos afirmar que nós deixamos de detectar os erros e aí nós vamos construir melhorias para o desempenho. Então, o foco passa de feedback para feed forward, onde eu vou ajudar o outro a construir melhor as ações para o futuro e não criticar os erros do passado, né? Então, essa é a grande diferença entre essas duas palavras. Feed forward é um método de ensino-aprendizagem que indica um comportamento futuro, um comportamento desejado, ou mesmo uma dica bastante preciosa para que o outro possa alcançar os seus objetivos mais rapidamente, com mais foco, sem críticas e sem julgamentos. Eu não aponto os erros daquilo que foi feito, mas eu dou as minhas contribuições
para o que pode ser melhorado para o próximo trabalho. Certo? Vamos praticar? Então, vamos lá. Ponto número 1. Pense em algumas situações no trabalho, ou mesmo na vida pessoal, onde você tenha que contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Escreva rapidamente essa situação. Reflita nas possíveis formas de ajudar essa pessoa a se desenvolver, olhando aqueles exemplos que eu citei logo acima, com o exemplo daquela reunião de apresentação. Tenha no bolso uma pequena listinha de boas perguntas antes de você entrar em qualquer conversa de avaliação. Compartilhe essa listinha e também peça para os seus colegas compartilharem a lista deles. Assim você vai aumentando cada vez mais a sua lista de boas perguntas. Lembre-se, tudo é possível de obter resultados positivos com a prática diária, né? Entenderam direitinho a lição, a tarefa? Então, eu espero de coração que você comece a transformar isso tudo em realidade. O estudo é possível e prazeroso quando nós queremos realmente uma transformação. Então, gente, vamos juntos nessa? Se você teve interesse por esse assunto, assine lá o meu canal aqui no YouTube e compartilhe com seus amigos. Assim nós vamos poder nos unir e alcançar resultados muito mais rápidos. Lembre-se, né? Juntos nós vamos mais longe. No meu próximo vídeo, eu vou falar sobre o desenvolvimento da maturidade profissional, que é aquela outra competência que eu disse lá atrás, que ela é essencial para o nosso sucesso, ok? Me adicione aí no seu número de WhatsApp, que eu te avisarei sobre a data do meu próximo vídeo, ok? Com muito carinho, gente, um forte abraço.